Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um, esteja conosco aqui também, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Antes, lembrando que nós teremos a assembleia depois do culto, uma assembleia de prestação de contas no ano de 2019. Então pedimos para os irmãos e irmãs, membros da igreja, permanecerem logo após o culto, tá bom? Para nós fazermos essa assembleia, não é demorado, coisa rápida. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. E assim como foi anunciado aí nas nossas redes, mídias sociais, o tema da nossa mensagem é Andando no Espírito. Eu quero saudar também os irmãos e as irmãs que nos assistem, que estão aí conosco. Que Deus abençoe grandemente a tua vida também. O Espírito Santo fale conosco de forma poderosa. Que o Senhor nos abençoe. Gálatas 5, nós vamos ler dos versos, aliás, a nossa meditação é dos versos 16 ao 26, tá? Nós vamos lendo aos poucos, progressivamente, conforme segue a nossa mensagem. Andando no Espírito, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 26. Essa carta de Paulo aos Gálatas, a carta no geral, ela tinha uma finalidade de combater falsos ensinamentos que estavam entrando na igreja dos Gálatas, né? Era um falso evangelho, né? Aí que Paulo ele diz logo no começo da carta: se alguém pregar outro evangelho além desse que eu prego, que seja maldito, né? Ainda que fosse um anjo, né? E em especial na igreja na Galácia, havia um grupo de infiltrados na igreja, trazendo ensinos que não eram compatíveis com aquilo que Paulo estava ensinando, o apóstolo Paulo estava ensinando, né? Então, em especial judeus, cristãos, que estavam ensinando aos Gálatas que era para ser de fato um cristão, um convertido, ser aceito por Cristo, tinha que fazer a circuncisão. E isso estava causando problemas lá. Em momento algum, o Senhor Jesus deixou isso, essa ordem, né? Então, era um partidarismo ocorrendo ali na igreja da Galácia. Mas no texto em questão, esse é um breve panorama, tá? Da carta de Paulo aos Gálatas, 6 capítulos. Eu acho que vale a pena a gente ler depois, hoje, em casa, né? Vale a pena ler, ela é muito boa, muito edificante, muito forte essa carta aqui. Mas no texto em questão, o apóstolo Paulo, ele faz aqui, ele estava fazendo uma advertência, tá? No capítulo 5, dos versos 16 a 26, né? Nesse pedaço, ele está fazendo uma advertência que eu chamo de didática, né? Advertência não é uma palavra muito legal, né? Sempre sou ruim. Na escola eu tomava advertências, então já me dá um mal-estar quando eu escuto esse negócio, né? Vai para você. Mas por trás das palavras do apóstolo Paulo, há aqui um intuito pastoral de discipular e de cuidar daquela igreja. O apóstolo Paulo, ele sempre teve muito amor pelas igrejas que eram filhas, né, do seu trabalho, até mesmo para aquelas que não eram, como a igreja de Roma, que não era fruto do seu trabalho, mas ele queria muito conhecer aqueles cristãos
ele amava aquela igreja. Então sempre há, nas palavras de Paulo, por mais que sejam às vezes um pouco pesadas, o intuito de discipular e de cuidar, de pastorear a sua igreja. E eu tenho certeza que assim será conosco hoje. Essa carta, eu acho aqui que ela deve ser entre 40 e 50, no ano 40 e 50 do primeiro século. Já passaram tantos anos, mas o Espírito Santo ele quer usar essa mesma carta, essa mesma palavra, para falar com a quarta EPI de Sorocaba, no dia 22, hoje é 22 de novembro de 2020. Quanto tempo já passou? Quantas pessoas já ouviram isso? Que coisa maravilhosa. A palavra, ela não morre. Ela não morre porque ela é viva. Por isso ela não precisa de atualização, né? Ela é viva, a palavra é viva e eficaz. Então eu quero pedir para você acompanhar comigo 2 versos por enquanto. Os versos 16 e o 17. Estou usando a nova tradução linguagem de hoje. E diz assim nesses 2 primeiros versos. Agora é Paulo que está dizendo, tá? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Verso 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Se você tem caneta, grife aí. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. E eu acredito aqui que esse texto que nós extraímos para a nossa meditação, ele vai, se não totalmente, em grande parte contra os ensinamentos atuais que nós andamos ouvindo. Nas igrejas, através das pessoas que dizem que são pregadoras do Evangelho, não é uma crítica a determinados pregadores, não é uma crítica a determinadas igrejas, é uma coisa que, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber. Se nós tomarmos como ponto de partida que as mensagens pregadas hoje, e se você costuma sondar as mensagens pregadas, muitas mensagens pregadas, vocês vão perceber que elas têm como centro o ser humano e as suas necessidades. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Não todos, nem todos, mas uma grande parte, tem como a centralidade as necessidades materiais, as necessidades físicas e as necessidades emocionais das pessoas e não a glória de Deus. É lógico que a palavra ela contempla tudo isso, mas a princípio, acima de qualquer coisa, a palavra ela tem que ser pregada para a glória de Deus. Então nós vamos observar aqui que as palavras do apóstolo contrariam muitas doutrinas atuais. Quando a gente ouve, olha, aquela mensagem que afaga um pouco o nosso coração, que diz que logo vai passar, as lutas vão passar, que tudo vai dar certo, que você é o centro da existência, você é o centro da vontade de Deus, né? E o que Paulo está dizendo aqui vai totalmente contra. As palavras do apóstolo, elas confrontam muitos ensinamentos que fazem do Evangelho um instrumento de auxílio para as lutas diárias das pessoas. Auxílio emocional, auxílio
para as minorias, auxílio psicológico. O Evangelho, meus irmãos, é muito mais do que isso. Nós não podemos reduzir a mensagem de Deus em um simples auxílio para as minorias, um auxílio para as minhas emoções, para as minhas lutas diárias, mas o Evangelho, ele é a revelação da graça de Deus. Para quem? Para nós. Para a igreja. O Evangelho vai muito além. O nosso Evangelho, irmãos, essa palavra que está aqui, que nós lemos ou em casa ou na igreja, ela não é humana. Nós precisamos lembrar disso. Essas palavras não são humanas. Essas palavras são sim escritas por homens, inspirados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. A concepção da Bíblia, ela não é humana e ela é livre de qualquer interferência filosófica, científica. Essa palavra aqui, irmãos, ela tem o poder de transformar uma vida. É uma obra para a salvação do ser humano e que nos concede a vida eterna. Muito além do que estão fazendo hoje com a palavra. A palavra de Deus, ela não somente conforta os abatidos, e ela faz isso, e nós sabemos, ela conforta os necessitados, mas a palavra também liberta as pessoas das cadeias infernais. Ela tem uma profundidade muito, mas muito maior do que se prestar ao serviço social. E eu vou dizer para vocês que me irrita ouvir pastores, pregadores, reduzindo a Bíblia e o Evangelho em apenas uma teologia social, para as minorias, para os menos favorecidos. Essas palavras, elas são eternas. Essas palavras, elas têm poder. A palavra, ela opera a metanoia, que é a mudança de rumo, é a mudança de um ser humano. É a transformação de um ser humano caído, condenado, em um Filho de Deus, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos combater certas coisas, e assim o apóstolo estava combatendo. Hoje as heresias são diferentes, mas elas existem. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não. O Senhor, ele disse isso. E logo no verso 16, se você quiser ver ali, acompanhar, nós temos um grande ensinamento. Paulo, ele orienta os cristãos a deixarem o Espírito Santo guiar as suas condutas, guiar o seu modo de ser. Ele está aqui convidando as pessoas, ele está ensinando aos crentes deixarem que o Espírito Santo conduza todas as nossas ações. E se você puder grifar esse verbo na tua vida, deixar. Paulo está nos exortando a não obedecer à natureza humana, ou seja, é a natureza carnal. E o que é essa natureza carnal? Somos os humanos, somos nós. Do jeito que nós viemos ao mundo. Essa é a nossa natureza humana, ela é carnal, ela é caída, ela é condenada porque ela está em pecado, todos nós. E aqui, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui um desafio gigante. Vocês já tiveram um desafio gigante? Já passaram por algum desafio gigante na vida de vocês?
trabalho, temos desafios gigantes, na escola, na igreja, no ministério, na família. Mas nós temos aqui um desafio gigantesco, como se fosse um Golias, que é deixar alguém conduzir a nossa conduta. Deixar alguém conduzir o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes. É isso que o apóstolo está nos ensinando. É um encorajamento à autonegação. É um encorajamento ao eu não. Não é ele não, as pessoas falam. Nós precisamos dizer eu não. É isso que o apóstolo ele está sugerindo aqui. É um encorajamento a termos tomarmos atitude, termos a atitude de reconhecer os nossos atos como atos falhos. Não é assim que a gente faz com os técnicos de futebol, da seleção? Ele errou. Sai entrevistar em época de final, né? Não, todo mundo é técnico, né? Não, porque o técnico errou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E os políticos, a gente também fala que eles erraram, não sei. E nós apontamos o dedo para as pessoas, dizendo, olha, o que ele fez é errado. Se bem que é muito bom quando alguém corrige os nossos passos em uma atitude de amor, mas nós precisamos reconhecer os nossos atos como atos falhos, dignos de correção, mas também carente da misericórdia, da graça do nosso Senhor Jesus, para que nós não caiamos em nossos próprios erros, para que nós não tropecemos, para que nós não desviemos os nossos passos para o mal, para as trevas. Nós podemos contar com a misericórdia e com a graça do nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E agora, vamos pensar humanamente. Se você quiser erguer a mão, você que está em casa, quem é que gosta de ser corrigido aqui? Levanta a mão. Ninguém. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É uma coisa que melindra, né, um pouco a gente, né? E depois nós precisamos de pensar com a cabeça fresca, né? Aquilo que de repente falaram para nós. Mas deixar, reconhecer os nossos atos como atos falhos é uma afronta ao nosso orgulho. Não é mesmo? É uma afronta, porque é como se você chegasse de frente ao espelho e dizer assim: você errou. Você errou. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter falado isso. Já fez isso? Vamos falar que você é louco. Louca. Mas é exatamente isso. É uma afronta à nossa capacidade de tomar decisões, de nos defender quando alguém nos corrige ou faz algum apontamento, de defender os nossos pontos de vista. Mas eu quero fazer uma pergunta. Pense aí. Vamos filosofar um pouco com o auxílio do Espírito Santo. Né? Não é filosofia grega, é a filosofia da palavra, a filosofia que salva, né? O pensamento, a razão que salva. Pergunta. Pensa aí. Será que nós temos alguma autonomia sobre nós mesmos? Será que nós temos alguma autonomia sobre o nosso ímpeto? Sobre os nossos sentimentos, pensamentos? Nós temos autonomia? Ou seja, nós temos controle sobre nós mesmos? Essa é a pergunta. Você consegue se controlar naquele momento de raiva? Quando as coisas não dão certo e você tem que extravasar de alguma forma? Tem gente que dá soco em parede, tem gente que xinga, tem gente que vai pescar. É melhor pescar. Né? Pense
aqui com você, será que nós temos esse controle sobre nós? Fraquezas, emoções, ímpeto. Olha só a resposta. No verso 17. Olha só o que o apóstolo fala. Porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, grifem aí agora, se vocês puderem. Vocês não podem fazer o que querem. Algum psicólogo já disse isso? Você não pode fazer o que você quer. A psicologia diz, você pode. Você consegue. Autoajuda, né? Você consegue, você pode. Pensa positivo. Paulo está dizendo que nós não conseguimos. Por quê? Há uma luta. A resposta do apóstolo Paulo é não. Nós não temos autonomia sobre nós. Nós não temos autocontrole. E é isso que o Espírito Santo está nos dizendo nessa manhã, depois de mais de 2000 anos. Que coisa rica, que coisa maravilhosa, gente. Ele está dizendo para nós, o Espírito Santo está nos dizendo que nós não temos autonomia sobre os nossos atos. Por quê? O que a nossa natureza humana deseja é contra a vontade do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo deseja é contra a nossa vontade. É um embate. Nós temos uma briga aí. Um embate. O que há, na verdade, aqui é uma batalha incessante. Nunca acaba essa batalha. A carne está sempre se levantando contra o Espírito e o Espírito está sempre se levantando contra a carne na vida do cristão. Essa é uma batalha na vida do cristão. Daquele que aceitou, daquele que reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso mostra que a natureza humana, a nossa natureza, ela tem um desvio que nos leva a buscar, que nos impulsiona a buscar e aceitar, eu acho que valores, aquilo que nos satisfaz as nossas necessidades, pela busca do prazer, pela busca da felicidade, pela busca da prosperidade, pela busca da individualidade. Isso está em nós. Não é o diabo que colocou isso, já está em nós. Já vem de fábrica. Quando gente nasce lá, todo enrugadinho, feinho, com cara de joelho, nós já temos aquilo. Aquilo já vem com nós. Já está na nossa alma. E essa batalha, irmãos, ela não cessa. Não há, o espírito e a carne, eles não são solidários, de forma alguma. Eles são totalmente inflexíveis um com o outro. A nossa natureza humana, ela é inflexível, ela não aceita as coisas do Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, ele é inflexível, porque ele não aceita a nossa natureza carnal. E aí, irmãos, nós entendemos que não tem como servir dois senhores. O Senhor já disse isso. Não há como nós servirmos a carne e o Espírito. Eu estou espiritual agora, depois do almoço estou mais carnal. Eu sou espiritual no culto da noite, mas no jogo do São Bento eu estou mais carnal. Eu sei que a gente escorrega um pouco, mas não é tranquilo, gente. Às vezes a gente estoura aí, né? A gente fala o que não deve. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não habita em nós.
Porque quando Ele habita em nós, nós reconhecemos o ato falho. Aí nós chegamos à frente do espelho e falamos assim: você aí do espelho, você errou. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter falado isso. Mas sabe, irmãos, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus pelo cuidado que Ele tem com vocês. Pela direção do Espírito Santo ao povo eleito que são vocês. Propriedade do Senhor. E Ele está, pela palavra, a todo tempo dirigindo e cuidando do rebanho do pastor supremo. Isso aqui, irmãos, essa palavra é o cuidado. É um cuidado amoroso de nos preservar e nos manter em santidade, para que Satanás não tenha por que nos acusar e não alcance vantagem sobre nós e sobre a igreja. Vamos seguir o nosso texto? Agora eu quero que você acompanhe comigo dos versos 18 a 21. Diz assim: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são, vamos lá, temos uma lista aqui: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não acabava mais isso aqui. Quanta coisa ruim! Dá vontade de fechar, né? Fecha. Irmãos, mas se o Espírito Santo nos guia, se é Ele quem nos guia, a lei que rege o mundo, e nós conhecemos bem o príncipe desse mundo, a lei que rege a cultura, não tem poder sobre a vossa vida. Não tem poder de te influenciar, de trazer trevas para a tua vida. Sabe por quê? Porque nós fomos e nós estamos libertos e guardados em Jesus Cristo até o dia que Ele vier. Isso é maravilhoso. Você está guardado, você está selado, selada, até quando Ele vier. E que lei é essa que rege o mundo? Qual é a lei que rege as nações? Que lei é essa que rege a cultura, a moda, as tendências e até mesmo as leis de muitos países, se não de todos? Essa é a lei da carne, dessa que se levanta contra o Espírito Santo de Deus, essa que afronta, confronta o Espírito Santo de Deus, fruto de uma mente caída, fruto da libertinagem, fruto da anarquia, fruto da rebeldia, fruto do egoísmo, fruto de mentes caídas e que jazem em trevas e são totalmente, sempre serão opostas ao Espírito Santo. Guardem isso. Quando a palavra diz que a carne e o Espírito são opostos, ele não está dizendo que eles são diferentes. Significa que eles não têm conversa um com o outro. Não é diferença. É que não tem, um não se mistura com o outro.
Há uma inflexibilidade da nossa natureza humana para com o Espírito Santo e também uma inflexibilidade do Espírito Santo para com a nossa natureza humana. Não tem conversa. Não tem aqui como mediar isso. Ou nós somos do Espírito, ou nós estamos na carne. Eu quero aqui, Paulo cita várias coisas das obras da carne. E rapidamente eu quero dividir em 3 classes. A primeira classe dessas obras da carne está relacionada à sexualidade. Paulo diz assim: imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Irmãos, nós temos tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. E quando o apóstolo ele fala dessa primeira classe das obras da carne, ele está falando da sensualidade. E nós vivemos num país totalmente imoral nesse ponto. Sensualidade é desejo de exibir o corpo, mostrar para as pessoas, para ganhar a atenção das pessoas, é oferecer o corpo para que as outras pessoas cobicem o nosso corpo. É sensualidade. Adultério, cobiçar aquilo que não é teu, um corpo que não é teu, uma mulher que não é tua, um homem que não pertence a você. Isso é obra da carne. Pornografia, fornicação, é de tudo isso que o apóstolo está falando. Mas temos ainda uma segunda classe, e essa segunda classe eu chamo de afronta a Deus e resistência ao Espírito Santo. E nelas nós temos 2 obras carnais, que é a adoração de ídolos e a feitiçaria. A adoração de ídolos e a feitiçaria afrontam ao Espírito Santo. Elas resistem a Deus. Mas nós podemos aqui, irmãos, Paulo estava escrevendo para um contexto em que existiam muitos deuses, mas imagens mesmo. Era um panteão, né? Era uma coisa louca. E faziam sacrifício, tudo era bem diferente do que é hoje. Mas aí nós podemos pensar, irmãos, que os ídolos mudaram. Eles saíram das imagens, e eles estão nos nossos corações. Nós idolatramos, nós vamos ver hoje que há idolatração ao corpo, prestar culto ao corpo. Não é isso que nós vemos? Perto do verão, não é isso? Tudo bem, mas eu sou gordinho mesmo, eu preciso emagrecer. Não estou dando desculpa. Eu tenho que emagrecer, é recomendação médica. Né? Mas nós vamos ver que é o culto ao corpo sarado, né? A exibição do corpo. Isso é idolatria. A pessoa só pensa nisso, só pensa no corpo, e vai na academia, e faz isso, e fica na frente do espelho, né? E tenta se... Né? É uma idolatria, é uma forma de você prestar culto ao seu corpo. Mas tem outras coisas também. Tem um culto a idolatrar o ser humano. Esse sim, nesse eu confio. Esse é o cara. Esse é a cara. Né? Termos alguém como alguém que vai nos livrar, como alguém que vai resolver os nossos problemas, colocar a nossa confiança em homens, seres humanos. Isso também é uma idolatria. Vamos idolatrar dinheiro, vamos idolatrar bens materiais. O panteão mudou, ele está nos nossos corações. Vamos idolatrar filhos e não podemos, nós temos que amá-los, mas não idolatrá-los. Os pais. Mas nós temos aqui também, irmãos, é muito profundo isso, as feitiçarias. Aí você vai dizer, pô, mas você está falando aí da caça às bruxas, isso não existe mais. Que feitiçaria? E aqui a palavra no grego, ela dá a ideia de uso de alucinógenos para entrar em contato com o oculto. Ou seja, muito parecido com o santo daime. Quando as pessoas ingerem alguma coisa e ficam meio... e começam a ver as coisas, né? É disso que Paulo está falando.
Mas a feitiçaria, eu quero abrir os olhos dos irmãos. Eu acho que você nunca viu uma bruxa voando, uma vassoura. Se você viu, você tomou alguma coisa. Acontece. Mas, pasmem vocês, que o uso e o abuso do ocultismo está cada vez mais forte na nossa sociedade. As pessoas, principalmente adolescentes, moças, estão entrando como nunca, procurando como nunca a força do oculto. E aí nós temos a literatura vica, bruxaria. Mal sabem essas pessoas que quando elas estão invocando uma entidade, elas estão abrindo uma porta para o demônio entrar na vida delas. E ele não sai com facilidade. Ele estraga, ele destrói, ele mata. Percebam que em muitos desenhos infantis tem muito negócio de bruxinha, de magia. Há uma vasta literatura para inclinar a mente das crianças para procurar se aventurarem no ocultismo. É grave. E isso está acontecendo muito. Tomem cuidado com os filhos. Tomem cuidado com os filhos. Fora isso, nós temos uma gama enorme de serviços religiosos que invocam as forças do oculto. E nós temos aqui uma terceira classe que é contra o próximo e contra o corpo de Cristo. E aí Paulo fala das inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras e as farras. Em algumas traduções fala glutonaria, no lugar das farras. E fala glutonaria por quê? Porque não está dizendo somente dos fominhas, das pessoas que comem, gostam de comer. A glutonaria aqui é com relação a tudo. Você não ter controle, você exagera no esporte, você exagera na TV, você exagera na comida, na bebida. É um exagero exacerbado em tudo, em todas as áreas, inclusive na área também da alimentação. Esse texto aqui nós poderíamos ficar aqui até umas 8h30 falando sobre isso, mas eu não vou fazer isso não, calma aí. Estou terminando. E a ênfase de Paulo na advertência, nessa advertência, está no fato de que aqueles que praticam essas coisas não receberão o reino de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação, que quando Paulo fala que não receberão o reino de Deus, ele não está dizendo somente que não entrarão no reino de Deus, mas aqueles que praticam essas coisas não recebem o Espírito Santo nas suas vidas, que é o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não têm o Espírito Santo, não recebem o Espírito Santo. Finalizando, acompanhe comigo, eu vou correr um pouco, porque nós estamos um pouco já adiantados. Versos 22 a 26. Diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. 26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. É isso o que o Senhor Jesus garantiu na cruz para nós. O Senhor Jesus, ele não veio dizer que você tem que fazer coisas impossíveis, que você tem que voar como anjo,
que você não pode se abismar, se angustiar, se irritar. Ele não veio trazer um peso maior, mas o Senhor Jesus, Ele nos enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver dessa forma. É diferente a religião do Espírito Santo. As religiões impõem suas leis. O Espírito Santo nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. E Ele está em cada um de nós, que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Deus da nossa vida. Glória a Deus por causa disso. Glória a Deus. Ele enviou, Ele olha para nós, o Senhor Jesus olhou para nós e falou assim: eles não vão conseguir. Eles vão pisar na bola. O que eu vou fazer? Vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que habita em vós. Olha só. E o mundo não o conhece porque não o tem. Ele está em você, que foi crucificado com Cristo. Olha só, são 9 virtudes: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Isso tem que estar em nós. Essas obras, elas resplandecem em nós, levando a luz do Senhor Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. É sobrenatural. Não é filosófico, não é racional, é sobrenatural. São virtudes que testemunham que nós pertencemos ao Senhor Jesus. São marcas registradas daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E por isso o maligno não, conforme o apóstolo João disse, não nos toca. Não pode. Só que ele ataca. Ele tenta. Ele sugestiona a ideia em nossas cabeças. Ele prepara armadilhas para derrubar um cristão e para derrubar uma igreja. E como é que nós podemos vencer isso? Não precisa ter medo. Precisa ter medo. Mas a própria palavra nos ensina a defendermos disso. Versos 24 e 25. Olhem aí. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, o quê? Crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que deu a vida controle também a nossa vida. O segredo é estarmos crucificados com Cristo. Aí não tem jeito. O Calvário ele não tem só 3 cruzes, mas ele tem milhares de cruzes. E a nossa está lá. A nossa está lá também. Ela tem que estar lá. Irmãos, minhas palavras finais é que o Senhor te encoraja pela palavra. Pela palavra. E pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um de vocês, a crucificar a natureza humana. Junto com o quê? Todos os desejos carnais. O Senhor está te encorajando, porque Ele nos dá força para isso. Você tem o poder do Espírito Santo. Eu tenho, para crucificarmos o eu. Para dizer, eu não. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Isso significa que a partir do momento que nós estamos com Cristo, nós também estamos crucificados. Não foi só o Senhor Jesus. Nós também estamos crucificados com Ele. Não existe vida cristã, não existe conversão, não existe salvação, se não houver a crucificação do eu. Se a nossa cruz não estiver lá no Calvário, também, a nossa natureza carnal. Não existe outra forma de agradar ao nosso Deus que nós queremos tanto fazer isso. Eu sei que cada um de vocês que está aqui deseja fazer isso. Mas não há outro jeito de agradar a Deus, de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo de unção, se o Espírito Santo não exercer total controle sobre as nossas vidas.
E isso, irmãos, se chama libertação. Estar liberto de mim mesmo. Não existe nenhum ser humano, nenhuma doutrina, nenhum comportamento ou religião que possa nos guardar de cairmos. Só Ele, o Senhor Jesus. Aquele que vive, está vivo, reina e reinará, e tem todo o controle e autoridade sobre todas as coisas. Somente se estivermos debaixo do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E você está. Guardem isso. Sendo controlados pelo Espírito Santo. É assim que caminha a nossa vida, irmãos. É assim que caminha a igreja. De glória em glória. Em novidade de vida. A palavra faz isso. E eu tenho certeza que você, cada um de você, será uma poderosa ferramenta na mão de Deus. Um vaso cheio de óleo de unção nas mãos de Deus. Não se intimide. Não se intimide com a cruz. Não. Vá para a cruz. Não tem medo, não. Nela está a vitória. E na cruz, a porta para que o Espírito de Deus se manifeste em nós, na igreja. O resultado disso se chama avivamento. Aleluia. Nós vamos cantar agora. Depois nós vamos orar. Eu quero que você faça dessa canção a tua oração nesse momento. Vamos ficar em pé?